Olá, aqui é a Helga do canal Desde a Espanha. Monsenhor Carlo Maria Viganò parece ter recuperado aquele ritmo que ele vinha levando até antes do Natal, publicando bastante no Twitter, acompanhando tudo e deixando-nos saber o que o preocupava no que concerne não somente à igreja, aos meandros da política mais profunda e suja da igreja, do que ele chama de Deep Church, igreja profunda, como também, e isso é o que mais me encanta nele, o que mais me atrai, mostrando esse conhecimento do estado profundo, a vida civil, desde uma perspectiva de geopolítica, não é? Ele que, ao longo de sua carreira dentro da hierarquia católica, exerceu vários cargos importantes na Santa Sé, tendo sido um diplomata da igreja, nesse cargo que se conhece como de núncio. O núncio é um diplomata da Igreja Católica. Monsenhor Viganò, portanto, está preparado como poucos para fazer análises como a que ele faz neste texto que eu trago hoje, publicado ontem por ele, e que é uma reflexão sobre um programa do jornalista americano Tucker Carlson. Então, sem mais delongas, como se costuma dizer no Brasil, vamos entrar direto na leitura do artigo dele e vocês verão como não é necessário quase fazer nenhum comentário da minha parte, porque é claro por si mesmo o que ele diz aqui, e ademais, quanto mais interrupções, mais eu penso que fica complicado, acompanhar confortavelmente o que ele diz. Então eu vou tentar não, imiscuir-me muito na fala de Monsenhor Viganò que eu trago aqui hoje. Então, comecemos. Monsenhor Carlo Maria Viganò, A Religião do Estado, algumas observações sobre o culto globalista. Ele começa com um epígrafe de Apocalipse 13, 16 a 17, que diz o seguinte: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se lhes pusesse um sinal na mão direita ou nas suas frontes, e que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Em uma entrevista interessante à Fox News, intitulada A Igreja do Ambientalismo, e ele deixa o link, eu vou deixar o link, este, aqui na descrição deste vídeo e também na cabeça da área de comentários. Ah, aproveitando o ensejo, que eu parei aqui, já comecei a parar, quero pedir que você me dê um like ou um dislike, inscreva-se no canal se não está inscrito, compartilhe esse vídeo depois e vá fazendo comentários ao longo dessa minha leitura. Tudo que lhe ocorra, tudo que você pensar, chamar sua atenção, você tiver um comentário para fazer, faz aqui embaixo o comentário, porque ajuda muito o canal, este movimento dentro da área de comentários. O algoritmo gosta muito disso e então assim ajuda a divulgar mais, ajuda você me ajuda a fazer com que o algoritmo compreenda que esse é um vídeo que vale a pena ser divulgado, levado adiante a pessoas que ainda não conhecem meu canal, para ver se a gente faz crescer esse canal, que é um importante
estímulo para mim. Você tem um canal que não cresce, realmente é duro. Eu digo aqui que é duro. Às vezes você pensa: "Ai, como é complicado, crescer o canal". E naturalmente a gente quer fazer crescer o canal. Quem não quer crescer naquilo que faz, não é? Deixar fazer com que a mensagem chegue mais longe. É isso que todo mundo busca quando, faz um trabalho como esse. Enfim, voltemos aqui, começa outra vez. Em uma entrevista interessante à Fox News, intitulada "A Igreja do Ambientalismo", o jornalista Tucker Carlson trouxe à luz uma contradição que pode ter passado despercebida por muitas pessoas, mas que eu considero extremamente reveladora. Carlson recorda que a Constituição americana proíbe qualquer religião estatal, mas há algum tempo o Partido Democrata, no poder nos Estados Unidos, impõe ao povo americano o culto globalista, com sua agenda verde, seus dogmas woke, suas condenações e cultura do cancelamento, seus sacerdotes da Organização Mundial da Saúde, os profetas do Fórum Econômico Mundial. Uma religião em todos os sentidos, abrangente não apenas para a vida dos indivíduos que a praticam, mas também para a vida da nação que a professa publicamente, adapta leis e sentenças a ela e inspira a educação e todas as ações governamentais ao seu redor. Em nome da religião globalista, seus adeptos exigem que todos os cidadãos se comportem de acordo com a moral da nova ordem mundial, aceitando sem crítica e com uma atitude de submissão devota à autoridade religiosa a doutrina definida ex-cátedra pelo Sinédrio de Davos. Os cidadãos não são obrigados apenas a compartilhar as motivações que justificam as políticas de saúde, econômicas ou sociais impostas pelos seus governos, mas são obrigados a dar seu assentimento cego e irracional, que vai muito além da fé. Por essa razão, não é permitido contestar a psicopandemia, criticar a gestão da campanha de vacinação, argumentar sobre a falta de fundamento dos alarmes climáticos, opor-se às evidências da provocação da OTAN à Federação Russa com a crise ucraniana, solicitar investigações sobre o laptop de Hunter Biden ou a fraude eleitoral que impediu o presidente Trump de permanecer na Casa Branca, ou ainda recusar-se a assistir enquanto crianças são corrompidas com obscenidades LGBTQ. Após 3 anos de absurdos incompreensíveis para uma mente racional, mas amplamente justificáveis sob a perspectiva de um fideísmo cego, a proposta formulada por uma clínica americana para pedir aos pacientes que renunciem a parte da anestesia de modo a reduzir sua pegada de dióxido de carbono e salvar o planeta, não deve, portanto, ser lida como um pretexto grotesco para reduzir despesas hospitalares em detrimento dos pacientes, mas como um ato religioso, uma penitência a ser aceita voluntariamente, um ato eticamente meritório. O caráter penitencial é indispensável nessa operação de conversão forçada das massas, porque contrabalança o absurdo da ação com a recompensa de um bem prometido. Usando a máscara, que é inútil, o cidadão, adepto religioso, realizou seu gesto de submissão, ofereceu-se à divindade, o Estado, a comunidade. Uma submissão confirmada com o ato igualmente público da vacinação, que representou uma espécie de batismo na fé globalista, a iniciação ao culto. Os sumos sacerdotes dessa religião chegarão até a teorizar o sacrifício humano por meio do aborto e da eutanásia. Um sacrifício exigido pelo bem comum, para não sobrepovoar o planeta, não sobrecarregar a saúde pública
ou ser um fardo para a seguridade social. Mesmo as mutilações, às quais são submetidos aqueles que professam a doutrina de gênero, e a privação das faculdades reprodutivas induzidas pela homossexualidade não são mais do que formas de sacrifício e imolação de si mesmos, do próprio corpo, da própria saúde, incluindo a vida em si, recebendo, por exemplo, uma terapia genética experimental demonstravelmente perigosa e frequentemente letal. A adesão ao globalismo não é opcional. É a religião do Estado, e o Estado tolera os não praticantes na medida em que sua presença não impede a sociedade de exercer este culto. De fato, em sua presunção de estar legitimado por princípios éticos para impor aos cidadãos aquilo que representa um bem, entre aspas, superior, incontestável, o Estado também obriga os dissidentes a realizar os atos básicos da, entre aspas, moralidade globalista, punindo-os se não se conformarem aos seus preceitos. Comer insetos em vez de carne, injetar drogas em vez de praticar um estilo de vida saudável, usar eletricidade em vez de gasolina, renunciar à propriedade privada e à liberdade de circulação, suportar controles e limitações dos direitos fundamentais, aceitar os piores desvios morais e sexuais em nome da liberdade, renunciar à família para viver isolado, sem herdar nada do passado e sem transmitir nada à posteridade. Apagar a própria identidade em nome do politicamente correto. Negar a fé cristã para abraçar a superstição woke. Condicionar o próprio trabalho e a própria subsistência ao respeito a regras absurdas. Todos esses são elementos destinados a tornar-se parte da vida cotidiana do indivíduo. Uma vida baseada num modelo ideológico que, a bem da verdade, ninguém quer e ninguém pediu, e que justifica a sua existência apenas com o espantalho de um apocalipse ecológico não comprovado e impossível de comprovar. Isso viola não apenas a tão alardeada liberdade religiosa, sobre a qual essa sociedade afirma fundar-se, mas pretende conduzir-nos passo a passo, inexoravelmente, ao ponto de tornar esse culto exclusivo, o único permitido. A chamada Igreja do Ambientalismo define-se como inclusiva, mas não tolera a dissidência. E não aceita dialogar dialeticamente com aqueles que questionam os seus ditames. Aqueles que não aceitam o anti-evangelho de Davos são ipso facto hereges e, portanto, devem ser punidos, excomungados, separados do corpo social e considerados inimigos públicos. Devem ser reeducados à força, tanto por meio do martelar incessante dos meios de comunicação, quanto pela imposição de um estigma social e de formas verdadeiramente extorsivas de consentimento, começando pelo consentimento informado de submeter-se contra a própria vontade à obrigação vacinal e prosseguindo na loucura da chamada cidade de 15 minutos, já antecipada, aliás, em detalhe, nos pontos programáticos da Agenda 2030, que, no fundo, constituem cânones dogmáticos ao contrário. O problema desse perturbador fenômeno de superstição de massas é que essa religião de Estado não foi imposta de facto apenas nos Estados Unidos da América, mas também se difundiu por todas as nações do mundo ocidental, cujos líderes foram convertidos à palavra globalista pelo grande apóstolo do Great Reset, Klaus Schwab, seu papa autoproclamado, que assim se vê investido de uma autoridade infalível e incontestável. E assim como no Anuário Pontifício,
podemos ler a lista de cardeais, bispos e prelados da Cúria Romana e das dioceses espalhadas pelo mundo. Do mesmo modo, no site do Fórum Econômico Mundial, encontramos a lista dos prelados do globalismo, de Justin Trudeau a Emmanuel Macron, descobrindo que não apenas presidentes e primeiros ministros de muitos estados pertencem a essa igreja, entre aspas, mas também numerosos funcionários, dirigentes de organismos internacionais e de grandes multinacionais, bem como membros da mídia. A estes devem ainda ser acrescentados os pregadores e os missionários que trabalham para a difusão da fé globalista. Atores, cantores, influenciadores, esportistas, intelectuais, médicos, professores. Uma rede muito poderosa, altamente organizada, difundida não apenas no topo das instituições, mas também nas universidades e nos tribunais, nas empresas e nos hospitais, em organismos periféricos e administrações locais, em associações culturais e esportivas, de modo que se torna impossível escapar à doutrinação até mesmo em uma escola primária de província ou em uma pequena comunidade rural. É desconcertante, é preciso admitir, que entre os convertidos à religião universal possamos contar também expoentes das religiões mundiais, e entre eles até mesmo Jorge Mário Bergoglio, que os católicos consideram também chefe da Igreja de Roma, com toda a covardia dos eclesiásticos que lhes são fiéis. A apostasia da hierarquia católica chegou ao ponto de adorar o ídolo da Pachamama, a Mãe Terra, personificação demoníaca do globalismo ecumênico, inclusivo e sustentável de matriz amazônica. Mas não foi o próprio John Podesta quem defendeu a vinda de uma primavera da Igreja que substituiria a sua doutrina por uma vaga sentimentalidade ambientalista, encontrando rápida execução dos seus desejos na ação coordenada que levou à renúncia de Bento XVI e à eleição de Bergoglio? O que estamos presenciando não é senão a aplicação inversa do processo que levou à difusão do cristianismo no Império Romano e depois em todo o mundo. Uma espécie de vingança da barbárie e do paganismo contra a fé de Cristo. Aquilo que Juliano, o apóstata, tentou fazer no século IV, isto é, restaurar o culto dos deuses pagãos, hoje é perseguido com zelo por novos apóstatas, todos unidos por uma fúria sagrada, que os torna tão perigosos quanto convictos de poder alcançar seus objetivos graças aos meios praticamente ilimitados de que dispõem. Na realidade, essa religião não é senão uma encarnação moderna do culto a Lúcifer. A recente apresentação satânica na cerimônia dos Grammy Awards, os prêmios Grammy, patrocinada pela Pfizer, companhia farmacêutica, é apenas a mais recente confirmação de uma adesão a um mundo infernal que até agora havia sido silenciado por ainda ser considerado impronunciável. Não é mistério algum que os ideólogos do pensamento globalista sejam todos, indistintamente, anticristãos e anticlericais, marcadamente hostis à moral cristã e ostensivamente contrários à civilização e à cultura que o Evangelho moldou ao longo de 2000 anos de história. E não só isso, o ódio inextinguível à vida e a tudo o que é obra do Criador, do homem à natureza, revela a tentativa, quase bem-sucedida, embora delirante, de adulterar a ordem da criação, de modificar plantas e animais, de alterar o próprio DNA humano por meio de intervenções de bioengenharia, de privar o homem de sua individualidade e de seu livre-arbítrio, tornando-o controlável e até manipulável por meio do transhumanismo. No fundo de tudo isso está o ódio a Deus
e a inveja pelo destino sobrenatural que ele reservou aos homens ao redimi-los do pecado com o sacrifício da cruz de seu filho. Esse ódio satânico se expressa na determinação de tornar impossível aos cristãos praticar sua religião, ver seus princípios respeitados, poder oferecer sua contribuição à sociedade e, em última análise, na vontade de induzi-los a fazer o mal, ou, ao menos, garantir que não possam fazer o bem, muito menos difundi-lo. E caso o façam, de distorcer suas motivações originais, o amor a Deus e ao próximo, pervertendo-as com finalidades filantrópicas ou ambientalistas de aparência piedosa. Todos os preceitos da religião globalista são uma versão falsificada dos 10 mandamentos. Sua inversão grotesca, uma reversão obscena. Na prática, utilizam os mesmos meios que a Igreja empregou para a evangelização, mas com o objetivo de condenar as almas e submetê-las não à lei de Deus, mas à tirania do diabo, sob o controle inquisitorial da anti-igreja de Satanás. Nessa perspectiva, os serviços secretos americanos também passaram a vigiar grupos de fiéis católicos tradicionais, confirmando que a inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente, Gênesis 3:15, é uma realidade teológica na qual os inimigos de Deus acreditam acima de tudo, e que um dos sinais dos tempos finais é precisamente a abolição do santo sacrifício e a presença da abominação da desolação no templo. Daniel 9:27. As tentativas de suprimir ou limitar a missa tradicional unem a Deep Church e o Deep State, a Igreja Profunda e o Estado Profundo, revelando a matriz essencialmente luciferiana de ambos, porque ambos sabem muito bem quais são as graças infinitas que se derramam sobre a Igreja e sobre o mundo por meio dessa missa, e querem impedir que tais graças sejam concedidas, para que não atrapalhem seus planos. Eles mesmos o demonstram. A nossa batalha não é apenas contra criaturas de carne e sangue. Efésios 6:12. A observação de Tucker Carlson evidencia o engano ao qual somos submetidos diariamente por aqueles que nos governam. A imposição teórica do laicismo do Estado serviu para eliminar a presença do verdadeiro Deus das instituições, enquanto a imposição prática da religião globalista serve para introduzir Satanás nas instituições, com o objetivo de estabelecer aquela distópica nova ordem mundial, na qual o anticristo exigirá ser adorado como um Deus, em seu delírio insano de substituir nosso Senhor. As advertências do livro do Apocalipse adquirem uma concretude cada vez maior à medida que o plano avança para submeter todos os homens a um controle que impede qualquer possibilidade de desobediência e de resistência. Somente agora compreendemos o que significa não poder comprar nem vender sem o Green Pass, que nada mais é do que a versão tecnológica da marca com o número da besta. Apocalipse 13:17. Mas, se ainda nem todos estão prontos para reconhecer o erro de ter abandonado Cristo em nome de uma liberdade corrupta e enganosa que ocultava intenções inconfessáveis, creio que hoje muitos já estão prontos, psicologicamente, até antes que racionalmente, para tomar consciência do golpe de Estado pelo qual um lobby de fanáticos perigosos está conseguindo tomar o poder nos Estados Unidos e no mundo, decidido a realizar qualquer movimento, mesmo o mais temerário, para mantê-lo. Por um desígnio da providência, o laicismo do Estado, que em si mesmo ofende a Deus
porque lhe nega o culto público ao qual ele tem soberano direito, poderá ser o argumento com o qual pôr fim ao projeto subversivo do Great Reset. Se os americanos, e com eles os povos do mundo inteiro, puderem rebelar-se contra essa conversão forçada, exigindo que os representantes dos cidadãos nos cargos de governo respondam aos detentores da soberania nacional e não aos chefes do sinédrio globalista, talvez seja possível deter essa corrida rumo ao abismo. Mas para isso é necessária a consciência de que esta será apenas uma primeira fase no processo de libertação desse lobby infernal, a qual deverá seguir-se a reapropriação daqueles princípios morais próprios do cristianismo, que constituem os fundamentos da civilização ocidental e a defesa mais eficaz contra a barbárie do neopaganismo. Durante tempo demais, cidadãos e fiéis sofreram passivamente as decisões de seus líderes políticos e religiosos diante da evidência de sua traição. O respeito à autoridade baseia-se no reconhecimento de um fato teológico, isto é, do senhorio de Jesus Cristo sobre os indivíduos, as nações e a Igreja. Se aqueles que exercem autoridade no Estado e na Igreja agem contra os cidadãos e os fiéis, seu poder é usurpado e sua autoridade é nula e sem efeito. Não esqueçamos que os governantes não são os proprietários do Estado, nem os senhores dos cidadãos. Assim como o Papa e os bispos não são os proprietários da Igreja, nem os senhores dos fiéis. Se não querem ser para nós como pais, se não querem o nosso bem, e ao contrário, fazem tudo para nos corromper no corpo e no espírito, chegou o momento de expulsá-los de seus cargos e chamá-los a prestar contas por sua traição, seus crimes e suas mentiras escandalosas. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 16 de fevereiro de 2023. Na verdade, é estranho, porque vejam a data que eu acabo de dar, porque está escrito no texto, 16 de fevereiro de 2023. E vejam aqui, realmente hoje são 4 de fevereiro de 2026, vejam aí, dá para ver aqui, às 6h02 PM, isso é, da tarde, hoje, 4 de fevereiro de 2026, Monsenhor Viganò compartilhou no Twitter esse texto, que é de 16 de fevereiro de 2023. Imagino que não é um erro de data, e eu não lembro de ter visto esse texto. É verdade que em 2023 eu estava com o canal completamente inativo por causa do cancelamento que eu sofri por parte do YouTube, e então aquelas coisas que Monsenhor naquele momento estava, compartilhando, eu não estava trazendo ao canal, e não lembro realmente de ter lido esse artigo. Mas, por algum motivo, ele realmente está conscienciosamente querendo que leiamos isto, uma vez que podemos ver que ele coloca o mesmo artigo em vários idiomas, ó, italiano, inglês, tudo nessa mesma data, 4 de fevereiro de 2026. Francês, 3 idiomas. Ok, então é isso. Trago aqui o artigo, porque é um artigo atual, como na verdade são atuais a maioria desse tipo de artigo que Monsenhor Viganò escreve, são artigos de análise geopolítica que não perecem, não são atemporais, na verdade. Então, importam muito, porque aqui ele explica as coisas que estão acontecendo a nível de Estado e governo profundos. Nada mais. Acho que não tenho nada que comentar aqui, porque o texto é bastante claro. Isso sim
penso que deve ser escutado mais de uma vez, porque é denso, e talvez algumas passagens, se você não prestar bem atenção, você perde o sentido, quer dizer, a o real significado, porque, é necessário escutar mais de uma vez. Assim eu penso, não é? Minha humilde opinião. Peço que você me dê um like, que inscreva-se no canal se não está inscrito, compartilhe este vídeo, comente aqui embaixo o que você acha de tudo que disse Monsenhor Viganò aqui. Ajuda você de algum modo esse tipo de manifestação de Monsenhor Viganò que eu trago aqui? Que você faz com esse tipo de coisa que escuta aqui? Como é que você leva isso para sua vida? Você comenta com outras pessoas? Da família? Amigos? Isso, deixa uma marca, na sua memória, no seu coração? Em algum momento, mais na frente, você chega a lembrar de algo do que foi dito por Monsenhor Viganò em algum momento da sua vida e que lhe ajuda a posicionar-se? Comenta aí embaixo. Vocês estão vendo como eu estou muito bem comportada, hein? Estou colocando vídeo todos os dias e comentando no Telegram. Isso por quê? Não sei, eu mesma não sei explicar. Dei uma parada, nas minhas outras atividades. Perdão se isso ofende a alguém, mas direi uma coisa: eu estou estimulada para fazê-lo, não sei por quê. E meu canal é um canal onde você não vai encontrar nunca, eh, a relga que vem por obrigação. Não, eu venho aqui porque realmente sinto um grande estímulo para vir, trazer o que trago. A única coisa que eu peço é que você corresponda simplesmente participando, porque isso não é por qualquer coisa, é porque é importante, é muito importante. Primeiro, realmente, primeiro, para que eu sinta que o que estou fazendo importa. E segundo, para que o tal do algoritmo do YouTube me ajude, certo?